E aí, pessoal, beleza? Hoje no nosso The Deep Dive, a gente vai mergulhar num tema fascinante da Bíblia. O batismo. É mesmo. Já vou avisando, preparem-se para desconstruir algumas ideias. Amém. Porque a gente vai muito além daquela interpretação tradicional, sabe? A gente vai entender o batismo como ele realmente é apresentado nas Escrituras. É isso aí, muitas vezes a gente fica preso a costumes e esquece de buscar o real significado. É quando a gente volta lá para o texto original, Aí sim, as descobertas são incríveis. com certeza. E para começar a nossa viagem, vamos lá para o Velho Testamento. É lá que a história do batismo se inicia, né? Isso aí. Me explica uma coisa. O batismo em água, ele já era praticado pelos judeus antes de Jesus. Sim, era bem comum no Velho Testamento, mas tinha um sentido um pouco diferente do que a gente geralmente entende. Diferente como? Era mais um ritual de purificação, sabe? A pessoa se imergia na água e, simbolicamente, se limpava de impurezas, de pecados. Era algo ligado à lei cerimonial, mas que, de certa forma, já apontava para o batismo espiritual que viria com Cristo na nova aliança. Interessante. Então era como se fosse um prenúncio, né? Uma sombra do que viria depois. Exatamente. E essa ideia da imersão, da pessoa entrando e saindo da água, tem algum significado especial. Claro, a simbologia da imersão é muito poderosa. A pessoa entra na água como se estivesse morrendo com Cristo, e quando sai, é como se estivesse ressuscitando com ele, uma imagem forte, né? Nossa, é verdade. Como se a pessoa deixasse para trás tudo de ruim e começasse uma vida nova. Hum, Mas me diz uma coisa. Só existia batismo com água no Velho Testamento. Hoje a gente encontrou outros tipos de batismo. encontramos sim. A Bíblia menciona batismo com água, com óleo, com sangue Eita, e até com Espírito Santo. caramba. Cada um com o seu significado específico. E qual o significado de cada um? Por exemplo, os levitas, eles eram purificados com água para poderem servir no templo. Já o óleo era usado na unção de reis e profetas, representando a escolha e a capacitação divina. Olha só, batismo com óleo só para turma VIP. E o sangue, qual que era o significado dele no batismo? O batismo com sangue era ligado à purificação dos pecados. Ele selava a aliança entre Deus e o povo através do sacrifício de animais. Era um símbolo forte do compromisso com Deus, da necessidade de expiação. Faz sentido. Era uma forma de demonstrar entrega e reconhecer a necessidade do perdão, né? E o batismo com o Espírito Santo, como funcionava. Esse era especial, era a promessa de uma transformação profunda que seria realizada por Jesus. Em Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27, a gente encontra uma profecia linda sobre isso, que é a que eu leia. Cara, manda ver. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. De todas as suas imundícias e de todos os seus ídolos, eu os purificarei. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei meu espírito dentro de vocês e os farei andar em meus estatutos, e vocês guardarão meus juízos e os observarão. Nossa, que lindo! Deus prometendo purificar, renovar e colocar seu espírito dentro das pessoas. Que transformação poderosa. De arrepiar, né? E essa promessa se cumpre de forma ainda mais profunda na nova aliança com a vinda de Jesus. Mas isso a gente conversa daqui a pouquinho, depois de um rapidinho intervalo. Poxa, já. Tava tão bom o nosso papo. Mas tudo bem. Vamos dar uma respirada e já voltamos para desvendar os mistérios do batismo na nova aliança. E aí, pessoal? De volta para o nosso mergulho no batismo bíblico. É isso aí, Chegamos na nova aliança. é verdade. O batismo continuou existindo com a vinda de Jesus. Sim, continuou. E ele manteve o mesmo significado, as mesmas formas que a gente viu no Velho Testamento. Olha, Luiz, o batismo ele continua presente na nova aliança, mas ele passa por uma grande transformação. Uma transformação. A água, por exemplo, ela perde um pouco daquele protagonismo todo. E assume um significado mais simbólico. Sim. O foco agora é o batismo no Espírito Santo, no sangue do Cristo e até mesmo com fogo. Eita, batismo com fogo, me explica isso. Mas antes, me explica melhor essa mudança no batismo com água. Por que ele se tornou mais simbólico? É porque com a vinda de Jesus, a purificação, a verdadeira transformação, ela acontece de dentro para fora. Entendi. Não é mais um ritual externo, mas uma mudança de vida radical, uma nova criatura em Cristo. E o batismo com água passa a representar essa mudança, essa identificação com a morte e a ressurreição de Jesus. Entendi. É como se o batismo com água fosse um sinal visível daquilo que acontece no nosso coração, né? Isso. Ou seja, de declaração pública da nossa fé em Jesus. Exatamente. Oi, Ilse, me fez lembrar de uma coisa? Jesus também foi batizado, né? Mas se ele era sem pecado, qual era o sentido do batismo dele? Excelente ponto, Luiz. O batismo de Jesus, ele é fundamental para a gente entender a importância simbólica do batismo, mesmo sendo sem pecado. Jesus se submeteu ao batismo. Para quê? Para cumprir toda a justiça, como ele mesmo disse.
É como se ele estivesse se colocando no nosso lugar, se identificando com a nossa necessidade de purificação e nos mostrando um caminho. É verdade. Ele sendo perfeito se humilhou e passou pelo batismo para nos dar o exemplo. Exatamente. Você falou que na nova aliança a gente vê batismo com o Espírito Santo, com sangue e com fogo. Me explica cada um deles. Vamos lá. O batismo no Espírito Santo a gente vê acontecendo com força total lá no Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. A partir daquele momento, eles foram cheios do poder de Deus e capacitados para pregar o evangelho com ousadia. Lembra que no Velho Testamento o óleo era usado para consagrar profetas e reis. Pois é. Na Nova Aliança, o Espírito Santo é derramado sobre todo aquele que crê em Jesus, consagrando cada um de nós. Incrível. É como se o Espírito Santo viesse habitar em nós, né? Nos transformar de dentro para fora, nos dá poder para viver uma vida que agrada a Deus. Isso. E o batismo com sangue, como funciona? O batismo com sangue está ligado à morte de Jesus na cruz. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados e coloca a nossa fé em Jesus, a gente se identifica com o sacrifício dele. É como se a gente dissesse: Jesus, eu reconheço que o seu sangue foi derramado por mim para me purificar de todo pecado. Faz sentido. É como se a gente estivesse entrando na morte de Cristo com ele para poder ressuscitar para uma vida nova. E o batismo com fogo. E você tinha me deixado curioso. O batismo com fogo é poderoso, Luiz. Ele está ligado ao juízo de Deus sobre aqueles que rejeitam a sua graça, que preferem viver longe dele. É como um fogo que purifica, que consome tudo aquilo que não presta. Uau. É uma imagem forte. Mas, Isios, você falou que na nova aliança a água perde um pouco do protagonismo no batismo. Mas a gente não vê várias passagens na Bíblia onde as pessoas são batizadas em água depois de se converterem a Cristo. Sim, Luiz. E isso gera bastante debate entre os cristãos. Tem gente que defende que o batismo em água é essencial para a salvação. Que sem ele, a pessoa não é verdadeiramente salva. Já outros acreditam que o batismo em água é apenas um símbolo, uma demonstração pública da fé que já existe no coração da pessoa. Então, gera bastante debate. É muita coisa para assimilar. É. Mas o legal é que a gente está tendo a oportunidade de mergulhar a fundo nesse tema, né? Isso. E entender as diferentes perspectivas. É. A Bíblia faz outros paralelos com o batismo, além desses que a gente já conversou. Faz sim, Luiz. A Bíblia compara o batismo com a circuncisão, com a Arca de Noé e até com a travessia do Mar Vermelho pelos hebreus. Nossa, que interessante. Me explica cada um desses paralelos. Em Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, a gente vê a relação do batismo com a circuncisão. Assim como a circuncisão era um sinal da aliança de Deus com o povo de Israel, o batismo é um sinal da nova aliança com Deus por meio de Cristo. Entendi. É como se o batismo fosse a marca da nossa nova vida em Cristo. E a comparação com a Arca de Noé. Essa a gente encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 20 e 21. A ideia é que, assim como a arca salvou Noé e sua família do dilúvio, o batismo nos salva da condenação do pecado por meio da ressurreição de Jesus. Que comparação poderosa. É como se a gente estivesse entrando na arca, deixando para trás o mundo antigo e navegando em direção a uma nova vida. E o paralelo com a travessia do Mar Vermelho. Me fala sobre isso. Encontramos essa comparação em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 e 2. Assim como os hebreus atravessaram o Mar Vermelho, fugindo da escravidão no Egito, o batismo representa a nossa libertação da escravidão do pecado. Que imagem libertadora. É como se a gente estivesse atravessando o mar, deixando para trás a vida de pecado e caminhando em direção à liberdade em Cristo. E depois dessa viagem pelas águas do batismo, o que a gente pode concluir? Acho que a grande lição, Luiz, é que o batismo é muito mais do que um simples ritual. Ele é um símbolo rico em significado que aponta para a nossa nova vida em Cristo, para a nossa identificação com a sua morte e ressurreição. É o início da nossa jornada com ele. Verdade. Dios, um tema que nos convida a mergulhar fundo nas Escrituras, né? A buscar entender a vontade de Deus e a viver uma vida transformada pela sua graça. Deus, quanta coisa a gente descobriu hoje sobre o batismo, né? É verdade, esses mistérios, né? É. E o mais legal é que a gente pode continuar explorando esse tema por muito tempo. Sem dúvida. Cada vez descobrindo mais detalhes e aprofundando nossa compreensão. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Mas Deus, pensando em tudo que a gente conversou, qual a principal mensagem que você acha que fica para o nosso ouvinte? Olha, eu acho que a mensagem central é que o batismo não é um ritual vazio. Ele é um símbolo poderoso, sabe? Sim. Que aponta para a nossa transformação em Cristo, para a nossa nova identidade. É um marco de uma nova vida que exige da gente um compromisso, né? Diário com a vontade de Deus. Verdade, Years. Não basta só passar pelo batismo.
A gente precisa viver essa nova realidade. Colocar em prática os ensinamentos de Jesus, buscar a santificação a cada dia. Exatamente. É como se o batismo fosse a porta de entrada para uma vida de intimidade com Deus, de crescimento espiritual e aprendizado constante. E essa busca pela santificação é um processo que dura a vida toda, né? Uma caminhada diária em direção à presença de Deus. Que lindo. Uma jornada, né? Única para cada um de nós. Afinal, Deus tem um plano específico para cada pessoa. Sim. Um jeito particular de nos moldar e nos aperfeiçoar. É. E o batismo, de certa forma, celebra essa individualidade dentro do corpo de Cristo. Isso. Cada um de nós é chamado a viver o evangelho de maneira autêntica, usando os dons e talentos que Deus nos deu para servir ao próximo e glorificar o seu nome. Perfeito, Luiz. É isso mesmo. O batismo nos impulsiona a viver o evangelho de forma autêntica, buscar a santificação e servir ao próximo com os dons que a gente recebeu. É o início de uma aventura incrível com Deus. E que aventura! Que bom poder compartilhar essa jornada com vocês, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso mergulho de hoje no batismo bíblico. Fiquem ligados, porque em breve a gente volta com mais um The Deep Dive, explorando outros temas fascinantes da Bíblia. Até a próxima!